Fala galera, boa noite a todos, boa noite a todos que estão ao vivo nesse domingão de Dia dos Pais. Espero que todos tenham aproveitado bastante o dia de hoje. E agora vamos para mais uma correção exclusiva de questões de informática elaboradas a 4 mãos por mim e pelo professor Diego Carvalho, o cara do PDF, né? O cara que vem arrebentando com os PDFs mais didáticos de informática e TI, de modo que vocês tenham a melhor compreensão para êxito nas provas. Bom, galera, vamos lá. Primeira questão. Uma questão inédita, elaborada pela equipe do Estratégia, estilo CESP. Vamos nessa. Uma das grandes novidades do Windows 10 foi o lançamento de um novo navegador web. Isso é verdade. A Microsoft, ela implementou com o Windows 10 o Edge. Edge que, inclusive, em 2020 foi totalmente remodelado. Agora baseado no Chromium. Tem uma interface bem parecida com a do Google Chrome e bem diferente do Edge original. Atalhos de teclado sofreram mudanças, enfim. E a gente espera que logo haja incrementos, inclusive, no Edge. Vamos continuar. Uma das grandes novidades do Windows 10 foi o lançamento de um novo navegador web que substitui o Internet Explorer. Bom, a gente tem que compreender que o Internet Explorer ainda existe. Ele foi sim descontinuado, a Microsoft anunciou que não haverá novas versões do Internet Explorer, mas ele ainda está lá no Windows 10, legal? Ele não deixou de acompanhar o sistema operacional. Vamos continuar. Nessa versão do sistema operacional da Microsoft, o browser padrão passou a ser o Mozilla Firefox. Aí a questão está horrorosa. Então o gabarito dela é errado, beleza? Então fiquem espertos. O Internet Explorer ainda consta no Windows 10. A versão que ele parou foi a versão 11, Internet Explorer 11. O Edge é sim o sucessor a nível de navegadores da Microsoft. O Edge já foi totalmente reformulado e agora é baseado no Chromium, ok? Bom, gabarito então errado, nada a ver com Firefox, tá fora. Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 2. Vamos lá, galera. Uma questão de Windows estilo CESP, exclusiva do Estratégia Concursos. O recurso de restauração do sistema é um recurso muito útil quando você tem algum problema na máquina. Volta e meia, eu tenho aquele parente que liga e fala: Renato, me dá uma ajuda. Eu falo: pois não. Ah, meu computador está ruim, deu defeito, você pode consertar para mim? A primeira coisa que eu pergunto é: quando que deu defeito? Ah, ontem. Semana passada estava bom? Tava. Então entra na restauração do sistema, procura uma data anterior que o sistema estava legal e faz a restauração. Esse é o primeiro ponto. Se der tudo ok, maravilha. Não vai me dar trabalho. Se persistir o problema, aí eu tenho que parar para analisar, verificar qual vai ser a melhor solução. E normalmente a formatação da máquina, por ser mais rápido, né? A gente apaga todo o conteúdo do computador, instala tudo novo de novo, e aí o computador fica pronto para o uso. É o que a maior parte das pessoas buscam fazer quando querem consertar a máquina. Não que seja a medida mais correta, mas é a mais rápida, mais simples. Agora, a restauração do sistema é muito bacana. Quando eu vou instalar um programa, quando eu vou instalar muitas coisas na máquina, prevendo que seja possível algum tipo de problema, eu antes posso criar um ponto de restauração. Para caso eu me arrependa, restaurar para aquele ponto. Isso também é interessante. O Windows ele vai criando pontos de restauração periódicos, mas você pode implicar um ponto de restauração a hora que quiser. Legal? Vamos ver. O recurso de restauração do sistema permite desfazer alterações indesejadas. Indesejadas no sentido de que levaram a máquina a algum tipo de problema. No entanto, perdem-se arquivos pessoais. Aí a questão ficou errada, galera. Imaginem, eu instalei o Office na máquina
e me arrependi. Os arquivos que eu criei no Word e no Excel durante esse período vão estar lá na pasta documentos e vão permanecer. Quando eu restaurar o sistema, ele vai apagar todos os programas instalados naquele lapso, naquele período da restauração, né? Vai voltar a cara que o sistema tinha naquela data anterior. Mas os arquivos de dados criados, esses vão permanecer no computador. Os programas instalados vão ser removidos, mas os arquivos pessoais não. Então essa questão está errada. As modificações em planilhas, bancos de dados, arquivos de texto, apresentações, não vão ser modificadas. Ou melhor, não sofrerão impacto, ok? Essa questão então está errada. Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 3. Dentro do contexto do Windows 10, o item de menu do painel de controle que permite alterar o nome e o tipo de conta de usuário, além de alterar variáveis de ambiente e configurações de e-mail, é o item Aparência e Personalização. E aí, galera, o que vocês acham? A questão está errada. Por que está errada? Se eu quiser alterar o nome e o tipo de conta de usuário, eu posso sim ir no painel de controle em contas de usuário e não em aparência e personalização. Aparência e personalização vai permitir que eu configure propriedades da barra de tarefas, opções do explorador de arquivos, exiba arquivos ocultos, por exemplo. Fontes, são itens relacionados a aparências e personalização. Agora, contas de usuário vai permitir que eu altere o tipo de conta, que eu remova, ok? Então, voltando para a questão, errada. Não consta em aparência e personalização. Vamos nessa. Questão de número 4. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão estilo CESP, criada pela equipe do Estratégia. O sistema operacional Windows 10 possui requisitos mínimos de instalação. É fato. Esses requisitos, contudo, dependem da arquitetura utilizada, requerendo mais memória RAM e mais espaço livre em HD, caso seja uma arquitetura baseada em 32 bits. Aí a questão está errada. Por quê? O Windows 10 vai ter versão em 32 bits e 64 bits. Qual a diferença? A versão de 32 bits está limitada a 4 GB de memória RAM. A versão de 64 bits, que é melhor, vai suportar uma maior capacidade de RAM e esta sim vai ter requisitos mínimos maiores que a de 32, que é a pior. Logo, observem aí. Os requisitos mínimos de 32 bits implicam, olha só, 1 GHz processador, 1 GB com B maiúsculo de memória RAM e 16 GB com B maiúsculo de espaço livre em HD. Já o processador de 64 bits, mesma velocidade de processador, mínima, né? 2 GB de memória RAM e 20 GB de HD. Agora observem, um computador com até 4 GB independe de ter um processador de 32 ou 64 bits. O processador com arquitetura de 64 bits, ele surge para suportar capacidades de memória RAM maiores que esse limite de 4 GB, ok? Então, se alguém perguntar um dia qual é a grande vantagem do processador de 64 bits, suportar mais de 4 GB de RAM. Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 5. Galera, vamos lá. O NTFS, New Technology File System,
é o sistema de segurança, ou melhor, é o sistema de arquivos padrão do Windows que fornece um nível de desempenho, segurança e confiabilidade e recursos não encontrados no FAT. Galera, essa questão está certa. Qual o contexto? O sistema de arquivos gerencia a estrutura do disco, né? Gerencia a estrutura é quando a gente formata um disco, quando a gente dá forma a um disco, a gente divide o disco em trilhas e setores. A gente prepara o disco para o uso. E existem os sistemas de arquivos. Existe o FAT, FAT32, NTFS, são os mais importantes. E o FAT estendido. O sistema de arquivos padrão do Windows, hoje, do Windows 10, é o NTFS. O FAT era usado na época do DOS. Quem é bem cascudo aí na informática deve lembrar daquele sistema operacional com tela preta, linha de comando. O FAT32, ele veio com o Windows 98. E o NTFS veio com o Windows XP. Galera, o que muda em cada sistema de arquivos? Bom, primeiro, esse papo de segurança só existe no NTFS. O NTFS tem recursos de compactação, de criptografia e oferece o suporte a multiusuário, né? Você consegue colocar permissões a nível de usuário a arquivos e pastas, coisas que no FAT não era possível. Então, falou em segurança, só tem segurança no NTFS. Os demais não têm relação com segurança. Agora, o FAT, ele só suporta discos de até 4 GB. Na época do DOS, HD tinha mega. Então, 4 GB estava bom. Agora, hoje, você vai comprar um HD, você vai comprar um HD de 1 tera, você vai comprar um SSD, você vai comprar um SSD de 240 GB. Até o pendrive, gente. Ninguém compra mais um pendrive de 4 GB. Vai querer um pendrive maior. E para ser maior, não pode utilizar FAT, porque o FAT só suporta 4 GB. O FAT32 suporta até 32 GB. É até sugestivo, né? 32 suporta até 32. Então, se tu comprar um pendrive de 64 GB, tu não consegue formatar com FAT32. NTFS vai dar suporte a discos grandes. É outra vantagem do NTFS. O problema do NTFS é que se tu formata um pendrive com NTFS, talvez ele não rode num sistema embarcado de um carro lá. Como? Se você tentar, ouvir uma música num pendrive com NTFS em um equipamento que não seja computacional, que não seja um desktop, um laptop, um computador de fato, se você tentar rodar num carro, num aparelho de som, é possível que não funcione. É possível que um equipamento antigo só suporte o FAT. E aí, como é que você vai fazer? Uma solução foi o FAT estendido. O FAT estendido quebrou essa limitação de 32 GB do FAT32. Agora, continua sendo um formato, um sistema de arquivos sem a segurança do NTFS. Não é o melhor sistema de arquivos. Isso caiu uma questão na prova. Qual é o melhor sistema de arquivos da Microsoft atualmente? É o NTFS. Qual é o sistema de arquivos padrão usado pela Microsoft no Windows 10? É o NTFS. Todos são suportados. Eu posso, na hora de formatar, eu tenho a opção, dependendo do tamanho do disco, dentre os diversos sistemas de arquivo. Eu consigo ler discos dentre esses sistemas de arquivo listados no slide. Ok? Então, existem características com relação ao tamanho do disco, ao tamanho dos arquivos. Esse é um outro detalhe. Há sistemas de arquivos que limitam o tamanho do arquivo. O NTFS é o melhor. Então, a questão está certa. Vamos que vamos.
Vamos para a questão de número 6. Vamos lá, pessoal, uma questão agora de Linux, estilo CESP, criada pela equipe do Estratégia. O Linux é um sistema muito utilizado por diversas pessoas e empresas ao redor do mundo. Uma das suas grandes qualidades é o fato de ser um software livre. É um software livre, protegido por uma licença pública, que é a GPL. Logo, ele vai poder ser estudado, modificado, porque ele tem um código-fonte aberto. Pode ser alterado, adaptado para rodar em qualquer equipamento, para ser utilizado por qualquer pessoa física, jurídica, para qualquer finalidade. São características do software livre, né? Além de poder ser distribuído, ser obtido gratuitamente. Ele é de código-fonte aberto, é uma necessidade para que ele seja livre, inclusive, ter o código-fonte aberto. E dentre as inúmeras funcionalidades, ele é multitarefa e multiusuário. Fato. Multitarefa, ele vai poder rodar vários programas compartilhando o tempo do processador. Ele é multiusuário. Eu posso ter várias contas de usuário em um computador com Linux. Ele suporta multiprocessamento. Além de ser imune a vírus. Aí está errado. No passado, a gente até falava que o Linux era imune a vírus porque não tinha vírus para Linux. Mas hoje isso não é verdade. Existe antivírus para Linux. É correto falar que o Linux é menos vulnerável aos malwares, em geral, aos vírus. Entretanto, não é imune, ok? Esse sistema operacional não possui conectividade com as plataformas Apple e o Windows. Aí tem outro erro, galera. Por quê? Se eu coloco um computador com Linux em uma rede, se esse computador rodar TCP/IP, por exemplo, se ele tiver o mesmo protocolo, é possível sim que eles façam parte da mesma rede. E com programas específicos, a gente consegue compartilhar arquivos, informações de boa. Então, uma característica da internet, inclusive, é ser uma rede heterogênea. Ela tem máquinas de plataformas diferentes, arquiteturas diferentes, e ainda assim trocam informações porque usam um protocolo comum. O Linux vai ter suporte ao TCP/IP, o Windows vai ter suporte ao TCP/IP, e eu vou poder montar uma rede e com conectividade entre essas máquinas. Logo, a questão está errada. Além de requerer um processador muito mais potente para ser executado. Nada disso. O Linux pode ser adaptado e pode rodar em qualquer equipamento. Devido a esse motivo, é mais comum o Linux ser usado em computadores de grandes e médias empresas. Galera, é verdade que o Linux é usado em servidores por ser mais seguro, muitas vezes, mais robusto, mais forte, mais estável. Né? São atributos legais, são qualidades que o tornam confiável. Agora, no âmbito doméstico, as pessoas têm predileção pelo Windows porque tende a ser mais fácil, mais intuitivo, pelo costume, inclusive. Legal? Então, o gabarito da questão está errado. Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 7. O sistema operacional Linux organiza seus diretórios através de uma estrutura hierárquica conhecida como árvore de diretórios. Perfeito até aí, né? O diretório raiz armazena diversos outros diretórios, como o diretório etc, home e dev. Legal. Que armazenam, respectivamente, arquivos de configuração do sistema, arquivos de usuário. O home é equivalente a meus documentos do Windows, só para ter uma analogia. E arquivos sobre dispositivos, device. Né? O dev é de dispositivos de hardware. Então essa questão está certa. Aí segue no slide um organograma que a gente tem no PDF com o significado dos diretórios padrões encontrados no Linux. Legal? Tira um print aí da tela. Vamos que vamos. A questão então está certa. Vamos para a questão de número 8. Vamos lá, pessoal. Dentro do contexto do sistema operacional Linux, o comando ls é um dos mais básicos
em prova. É o mais conhecido. ls é list. Se fosse comparar com DOS, com Windows, seria equivalente ao comando dir. Exibe o conteúdo de um disco, de um diretório. Então, o comando ls é responsável por listar, exibir o conteúdo de determinado diretório, arquivos e subdiretórios, podendo apresentar diferentes detalhes, podendo apresentar um formato longo, podendo apresentar as permissões daquele arquivo ou diretório, o tamanho, de acordo com o quê? Com parâmetros utilizados. Essa questão está certa. Alguns dos parâmetros mais comuns são o "-l" e o "-a". O "-l" mostra o formato longo. O "-a" mostra tudo. O que é tudo? Inclusive aqueles arquivos ocultos, aqueles diretórios ocultos. E só para lembrar, como é que eu identifico um arquivo oculto? Como é que eu crio um arquivo oculto? Bom, na hora de dar nome ao arquivo, se o arquivo for precedido por um ponto, ele se torna oculto. Então, na hora de salvar o arquivo, se você colocar ponto e algum nome, o arquivo ficou oculto. Se você renomear um arquivo com ponto na frente, o arquivo ficou oculto. E aí o ls-a, o "-a", vai mostrar o quê? Tudo, inclusive arquivos ocultos. E o L é de longo, vai exibir características como permissões dos arquivos, tamanho, tipo, etc. Beleza? Vamos que vamos, galera. A questão está certa. Vamos para a nossa questão de número 9. O comando chmod é um dos comandos mais difíceis e previsíveis do Linux. Dentre a relação de comandos que mais caem, o chmod talvez seja sim o mais difícil, mas o mais previsível. Existem aqueles comandos que são imprevisíveis no Linux, que não adianta, por mais que você estude, aquilo nunca caiu, não tem como prever, enfim, paciência. Linux é uma matéria com um custo-benefício bem relativo, né? Por quê? Você tem que saber o básico, mas se o examinador quiser, ele derruba na prova, né? Porque a sintaxe do Linux admite muitos parâmetros, muita combinação de comandos, enfim. O comando chmod pode ser utilizado para alterar permissões de acesso em objetos do sistema. O comando chmod altera permissões. 731 é uma representação octal. A gente tem R para leitura, W para execução, W para escrita e X para execução. Então aqui eu tenho leitura, escrita e execução. O R assume o valor 4, o W assume o valor 2 e o X assume o valor 1. Quando ele representa o 7, para eu ter 7, eu tenho que ter R, W, X. Para eu ter 3, que é o número do lado, eu não posso ter o R, eu tenho que ter o W e tenho que ter o X. Para que eu tenha 1, eu não posso ter o R, não posso ter o W e tenho que ter o X. Não entendi. O R vale 4, o W vale 2 e o X vale 1. Então, o 7 é igual a RWX. 4 mais 2 mais 1, 7. O 6 é igual a RW. O 5 é igual a RX. Qualquer número que eu coloque de 0 a 7 vai representar permissões. O 4 é o R. O 3 vai ser o quê? O W e o X. O 2 é o W e o 1 é o X. O 0 é nada. Notem, o primeiro número representa o usuário. A segunda sequência de 3 permissões, que é o segundo número, representa o grupo. E a última sequência de 3 permissões, de 3 letras, ou o último número, representa os outros. Aí eu tenho Hugo, usuário, grupo e outros. Sempre a ordem vai ser assim. O 7 na frente representa as permissões do usuário. Por quê? É a sintaxe do comando. Tem que ser assim. O 3 vai representar o quê? O grupo
e o 1 vai representar os outros. Eu estou colocando que tem que ser assim porque tem 3 números. Se só tivesse um número, seria só os outros. Ok? Vamos lá. Daria permissões de leitura e gravação e execução ao dono. Leitura, gravação e execução ao dono. Permissão de execução é o X e leitura ao grupo, aí está errado. Permissão de execução e leitura seria 5 e não 3. E permissão de execução aos outros. Para que essa questão ficasse correta, tinha que ser 751. Então, da maneira que ela está, o gabarito é errado. Professor, esse assunto é difícil. Não tenha dúvida. É difícil, mas não é impossível. E pode cair. É o que eu comentei. É difícil, mas é previsível. Pode cair na prova. Então, vale a pena estudar. Vamos que vamos. Vamos para a questão de número 10. Dentro do contexto de gerenciamento de privilégios, permissões do sistema Linux, os caracteres D, S, B e C indicam respectivamente objetos do tipo diretório, socket, arquivo de bloco, arquivo especial de caractere e arquivo normal. Galera, essa questão está certa. Quando você manda listar arquivos, coloca lá um ls-l, ele precede, dentre as informações, com um desses caracteres, as permissões daquele arquivo ou daquele objeto. Com isso, ele indica qual é o objeto. Então, se aparecer lá, por exemplo, rwx, 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 o hífen que aparece na frente indica que aquilo é um arquivo. Se aparecer um D, indica que é o quê? Um diretório. Normalmente, hífen e D são os caracteres mais comuns que a gente vê, inclusive, em prova, porque é o arquivo normal e o diretório. Beleza? A teoria está correta. O gabarito da questão é certo. Vamos nessa. Vamos para a questão de número 11. Vamos que vamos. Vamos lá, galera. Agora uma questão de hardware, estilo CESP, exclusiva elaborada pela equipe do Estratégia Concursos. O chipset. O que é o chipset, galera? O chipset ele é composto por ponte norte e ponte sul. É como se ele fosse um auxiliar, um secretário do processador, contido na placa-mãe. Quando você compra a placa-mãe, ela já tem um chipset. É um conjunto de chips controladores, nativamente, originariamente instalado na placa-mãe, formado por diversos circuitos eletrônicos montados em uma pastilha de silício que gerencia o funcionamento da placa-mãe. O gabarito dessa questão é certo. Observem, na placa-mãe, a gente tem o encaixe do processador e o chipset é o conjunto desses dois circuitos. O primeiro é a ponte norte, que está mais próxima do processador, por isso eu identifico ela como norte, e o segundo é a ponte sul. O primeiro é responsável por gerenciar o quê? Vídeo e memória. E a ponte sul, os demais dispositivos de menor velocidade. Beleza? Isso é uma síntese. O gabarito é o quê? Certo. Vamos nessa. Vamos para a questão de número 12. O que são registradores? Galera, registrador é importante porque é a memória mais rápida que existe na informática. Anota isso aí, hein? Memória mais rápida que existe na informática. Localizada no núcleo do processador. Contida no processador. Responsável por armazenar as informações durante o ciclo de processamento. Então vejamos, registradores são pequenas unidades de memória volátil. Memória volátil porque ao desligar o computador perde tudo. Estática e de alto desempenho. Estática porque é um tipo de SRAM. É a memória mais rápida que tem na informática. De alta velocidade e de menor tamanho, né? Velocidade e capacidade são inversamente proporcionais. Localizada internamente no núcleo do processador, galera. Aí a questão ficou errada. Não é no núcleo da placa-mãe, é no núcleo do processador. Ok? É o detalhe aí, é o erro da questão.
mas é muito importante conhecer a hierarquia. Registradores estão no ápice da pirâmide em relação à velocidade. Depois vem a memória cache, depois vem a memória RAM e por último as memórias de massa. Vamos que vamos! Velocidade e capacidade inversamente proporcionais na pirâmide. Questão número 13. Vamos lá, galera, mais uma questão de hardware estilo CESP. A memória RAM, Random Access Memory, memória volátil. Já está errada a questão, né, gente? Fácil, fácil, fácil. É um tipo de memória volátil, ou seja, o conteúdo dela é evaporado, é perdido ao desligar a máquina. Isso é volátil. Desligou o computador, perde tudo. Ela é uma memória temporária. Volátil é temporário. Não é gravada de fábrica em um circuito eletrônico capaz de armazenar firmwares como BIOS, POST, setup. Essas características não são da RAM. Na verdade, para corrigir essa questão é só colocar ROM. A ROM, a Read Only Memory, essa sim seria a memória gravada de fábrica e armazenada em um componente eletrônico da placa-mãe, né? Uma EEPROM atualmente. A ROM já é um componente eletrônico. Então, a questão está errada. Substitua RAM por ROM, ok? BIOS, POST e Setup são rotinas contidas na ROM. BIOS é o Basic Input Output System, é o básico para entrada e saída de dados do sistema. O POST é o Power On Self Test, é um autoteste ao ligar a máquina. E o Setup é o programa para configurar o computador. 14ª questão, vamos que vamos. O que é um barramento? Local por onde uma informação trafega. Volta e meia me pergunta, professor, USB é dispositivo de entrada e saída? Eu falo, não, USB é um barramento. USB é uma porta. O local por onde a informação trafega. Então, barramentos podem ser do tipo local, que é o barramento que vai ligar o processador à RAM. O slot são encaixes contidos na placa-mãe. Quem é mais cascudo aí deve lembrar de videogame que tinha cartucho. O cartucho era introduzido no slot, no encaixe. Tem slot de cartão de memória, slot para chip de celular. O slot é uma espécie de encaixe. Porta, onde a gente liga, por exemplo, USB, HDMI, RJ45, a gente tem portas. E o socket, que é onde se insere o processador. O processador é preso em um socket na placa-mãe. Podendo realizar transmissões seriais, onde os bits são enviados um atrás do outro, que nem gafanhoto, ou paralelas, onde os bits são enviados através de vários fios, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Fios paralelos. Serial, eu tenho um único fio e os bits vão sendo transmitidos em série, um atrás do outro. Já no paralelo, haverá vários fios e os bits vão ser transmitidos, vários bits, em fios diferentes, em canais diferentes, ao mesmo tempo. Ok? Vamos que vamos. O gabarito da questão, então, é certo. E agora a nossa última questão da rodada avançada. Vamos lá, galera. Mais uma questão de hardware, estilo CESP. Agora falando sobre o equipamento que está na moda, que mais cai em prova na atualidade. O SSD, que é o sucessor do HD. Ninguém quer mais comprar um HD magnético, aquele HD antigo que o disco fica girando. Todo mundo quer um SSD. 10 vezes mais rápido que o HD, mais lento, ou mais leve, mais resistente a impactos. Então é indicado para um equipamento móvel, por exemplo, que pode vir a cair no chão, né? Pode sofrer algum tipo de impacto, ele é mais resistente. O SSD consome menos energia. São muitas vantagens do SSD. Ele só perde na vida útil. Mas ainda assim não é um problema. Com certeza seu computador estará obsoleto quando ele vir a dar problema.
Vamos ver. O SSD é um dispositivo de armazenamento em massa que funciona como uma memória não volátil. Não volátil, de caráter o quê? Permanente. Tá certo. Volátil é temporário, não volátil é permanente. Para armazenamento permanente de dados, arquivos, programas e sistemas operacionais em circuitos integrados, como se fosse um pendrive. O SSD ele é composto por memória flash, uma memória eletrônica. Eles são menores, mais leves, mais silenciosos, consomem menos energia e são mais resistentes em relação a movimentos, quedas ou interferências magnéticas do que os discos rígidos. Então o SSD é muito melhor do que o HD. O HD está se tornando obsoleto e dando lugar ao SSD. Ok? A questão está certa. Galera, com isso a gente vai encerrando essa transmissão da rodada avançada. Espero que todos vocês tenham gostado da aula e aproveitem aí o finalzinho de domingo. Vamos que vamos, galera. Um grande abraço para todos. Ah, não esqueçam, 2 aulas do Turbo de Informática essa semana comigo. Sigam a mim e ao professor Diego Carvalho no Instagram para acompanhar nossa agenda e para acompanhar nossas dicas. @prof.renato da Costa. E o Diegão, galera, @professor Diego Carvalho. Um grande abraço para todos aí e até a próxima. Valeu!